Peraí, que tá entrando. Você tá com a página do Janeiro Branco aberta? Não. Não? Tem que estar? Não, é só para saber se a gente já tá ao vivo, mas eu acredito que sim. E agora? Eu tô aqui. Eu tô pelo celular, né? Então eu não abri. Você já abriu? Deixou aberto o público? Tá, já tá ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Não tá como conversa fechada, né? Não, estamos ao vivo no Facebook. Tá. Bom, eu não tenho como acompanhar por aqui. Você está acompanhando aí? Se tem alguém entrando? Sim, tô sim. Ele aparece a visualização aqui para mim, Tá. mas eu acho que a gente já pode ir conversando. Acho que não entrou ninguém ainda, mas acho que a gente pode ir conversando um pouco. Pode ser? Pode. Jerusca, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Como está sendo para você esse momento de pandemia, de isolamento social? Como que está sendo? Bom, no começo eu acho que ficou mais angustiante, né? Era tudo muito novo, né? A gente não sabia muito bem com o que estava lidando, então eu também passei pelo momento que eu fiquei um pouco assustada, mas conforme a gente vai tendo um pouco mais de informação, a gente vai também vendo as alternativas para se proteger emocionalmente também para passar por isso, né? Então, hoje em dia está mais tranquilo, mas no começo eu também fiquei mexida, fiquei assustada, né? E, a gente não sabe, mas saiu aqui tudo. Tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travada, mas agora eu te Tá me ouço. ouvindo? Sim, É. E para você, como é que tá? então, para mim também foi bem. Fiquei assustada no começo, né? Até porque a questão de continuar os atendimentos ou não, se tinha que ser presencial, se tinha que ser online, como que nós iríamos se comportar diante de tudo isso. Mas como no decorrer das coisas, como as coisas foram acontecendo, nós fomos ficando mais informadas, né? De como se comportar diante dessa situação. Eu acho que eu fui ficando mais tranquila, estou um pouco mais tranquila diante disso. Sim, Já temos duas sim, pessoas nos acompanhando aqui e nós começamos a conversar e nós não nos apresentamos, né? Mas verdade. boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a psicóloga Liliane e eu atendo na clínica Plenamente. Você quer se apresentar, Jerusca? Então, eu sou a Gerusca, né? Sou psicóloga clínica, atendo no Espaço da Vida. É, eu e Liliane, a gente tem, assim, já se conhece há um tempo e tem, né, feito algumas parcerias, né, Liliane? Sim, E eu agradeço o convite por hoje, né, para a gente poder contribuir aí com as pessoas e poder ser útil, né, para a saúde emocional delas. sim. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a saúde emocional das mães. Jerusque, para começar, eu gostaria de te perguntar, não só com foco nas mães, mas de forma geral, para as pessoas,
quais as emoções e os sentimentos podem ser considerados normais nesse isolamento social. Tá. Bom, considerando que toda vez que a gente lida com algo que é inesperado, né? Nós vamos ter algumas reações emocionais básicas de sobrevivência, né? Então, medo, angústia, ansiedade, são emoções naturais que vêm automáticas do nosso cérebro, que são para nossa sobrevivência em momentos inesperados, em momentos novos. Então, é natural, né? Não sei dizer assim, normal, mas é natural que a gente passe por essas emoções em momentos como esse que a gente está passando, né? O que vale ressaltar, Liliane, é que nós somos seres sociais. Então, o próprio fato de sabermos que estamos forçados a estar isolados já gera uma angústia em nós, né? E que não é o isolamento em si que gera angústia, mas uma predisposição, inclusive, com a maneira que eu lido com o inesperado também, né? A maneira como nós passamos pela adversidade. Então, olhar o que é natural também nos faz pensar como que eu passo por essas situações adversas em outros momentos da minha vida. Elas também são naturais? Então, isso é uma questão que vale a gente também refletir. Uhum. É porque tem várias pessoas, até numa roda de conversa que nós fizemos, algumas pessoas relatando, né? Ah, estou mais ansiosa, não sei se é normal, se eu desenvolvi algum transtorno, né? E de encontro com isso, eu acho que vale trazer a pergunta, né? As mães podem desenvolver algum tipo de transtorno ansioso ou depressivo decorrente desse aumento de tarefas durante a pandemia? Porque as mães, além do serviço de casa, têm o trabalho, algumas tiveram que trabalhar em casa, né? Tem as aulas que elas precisam acompanhar com os seus filhos. Então, diante desse aumento de tarefas, será que essas mães podem desenvolver algum transtorno ansioso ou um quadro depressivo? Ah, com certeza, né? A gente sabe que as tarefas da mulher, elas já são, até a própria ONU coloca isso, as tarefas da mulher, elas já são 3 vezes maiores que as dos homens. Atualmente, então, no Brasil, por exemplo, nós temos um recorde de mães que são chefes de família. Então, veja bem, as mulheres, elas lidam com uma condição em que elas estavam preparadas para poder lidar com isso de alguma forma, tendo uma rotina. E lidando com essa situação do inesperado e que essa rotina é quebrada por um tempo indeterminado, né? Às vezes a rotina ela não pode parar tudo que está acontecendo, ou às vezes ela é forçada a parar tudo que estava acontecendo de forma inesperada e indeterminada. Claro que predispõe, sim, a possibilidade, né, de ter alguns transtornos ansiosos. Vale ressaltar mais uma vez, para que a gente analise tudo isso, a gente precisa olhar algumas condições dessas mulheres antes disso tudo acontecer, né? Porque existem fatores que às vezes essas mulheres não estavam lidando emocionalmente e que numa situação adversa só potencializou. Então não dá para a gente dizer que o quadro ou a situação de pandemia sozinha traz alguns transtornos, né? Isso é um fator que é preponderante como gota d'água, mas a gente precisa olhar algumas condições. Algumas mulheres, Liliane, de repente, por determinados tipos de personalidade, por exemplo, lidam muito mais tranquilamente com uma situação como essa que a gente está passando do que outras. Também existe isso, né? Algumas pessoas estão passando por isso de uma determinada forma, de repente promovendo muito mais saúde a si mesmas do que outras. Então, são condições que a gente precisa avaliar, né? Agora, se isso está aumentando, se esse transtorno ansioso está aumentando, se essa questão de depressão está aumentando, sim, está. Está aumentando nas mães. E também nos filhos, viu, Lili?
A gente tem que olhar que não é só a mãe, né? Os nossos filhos também estão sobre essa condição, né? E nós precisamos olhar também para isso, da saúde emocional dos nossos filhos que também estão sobre essa condição, né? Sim, é interessante isso que você falou, que com essa pandemia, vem, né, ressalta essa questão desses quadros ansiosos ou depressivos. Porque muitas vezes nós estávamos numa rotina acelerada, né? E a gente não para para prestar atenção nos comportamentos, nas emoções. Então, muitas vezes eu já trazia um comportamento ansioso, já tinha um quadro ansioso, e com a minha rotina diária eu não prestava atenção nesses sintomas. Então, quando eu sou obrigada a ficar em casa, mudar minha rotina e prestar mais atenção naquilo que eu estou sentindo, aí essas emoções vêm à tona, aí é importante procurar uma ajuda profissional, né? Um psicólogo, um médico, um psiquiatra, para estar ajudando a acompanhar e para avaliar todos esses sintomas, né? E também essas crianças, adolescentes, né? Sim, o que acontece é que, assim, nós temos numa cultura, né, que a mulher, ela tem quase que um mantra, assim, eu dou conta, né? Uhum. Então, essa situação de não olhar muito para si, de não verificar muito o que está acontecendo internamente, passa a ficar automática, né? E aí, muitas vezes, fazendo o errado, dando certo. Uhum. Né? Isso fica como se fosse uma rotina. Vindo uma situação adversa, essa rotina é como se fosse uma quebra de paradigma. Eu já não tenho como olhar mais só para o que está externo, porque essa condição externa não é mais alimentada, e eu preciso olhar para algumas questões em mim. Então, parecia que eu não tinha isso, né? Na verdade, tinha, mas eu só não olhava. Então, esses sintomas, eles realmente vêm, né, para poder nos colocar em contato com aquilo que já é nosso, as nossas crenças que fazem com que a gente funcione de determinada maneira na nossa vida, né? E às vezes a gente precisa olhar, inclusive, se isso já não é um padrão familiar, né? Um padrão familiar de acelerar, um padrão familiar de nunca parar, um padrão familiar que às vezes a gente carrega como modelo, e que quando a gente olha numa situação como essa, nossa, né, eu preciso entender que para mim hoje esse padrão não funciona mais, né? E já não dá para cumprir isso dessa forma mais. Isso é essencial, porque uma mãe curada, ela cura gerações. Então, ela perceber que aquilo que ela carrega como padrão não é mais funcional, ela ajuda com que os seus filhos também não permaneçam também nesse padrão. Né, que eles também não criem dentro deles uma forma disfuncional da vida, né, e que eles também lidem com a própria emoção, lidar com o tédio, lidar com a raiva, o medo, são emoções naturais que a gente precisa lidar com elas, que a gente precisa experimentá-las, porque elas têm uma função de sobrevivência, ela nos alerta das coisas. Então, não é negar o que a gente sente, é lidar com o que a gente sente. E no começo da sua fala, você fala que essas mães, né, acostumaram a ser forte o tempo todo, né? Tem que ser forte o tempo todo, dar conta de tudo sozinha. E assim, fazendo anotações das perguntas, eu percebi o quanto essas perguntas estavam mais voltadas para os comportamentos dos filhos. Como que eu lido com o meu filho que faz isso? Como que eu posso ajudar ele a fazer aquilo? E que horas essa mãe está olhando para os sentimentos dela? Que horas que ela está prestando atenção no que ela está sentindo? O quanto ela presta atenção até mesmo na saúde física dela. Né? Eu estou preocupada como eu vou cuidar do meu filho, como ele está lidando com as tarefas, com a questão de ficar muito tempo no celular. Mas e você? O que você está fazendo para enfrentar esse isolamento social, essa fase toda, de uma forma, vamos dizer, um pouco saudável, né? Sim, é fundamental, porque, veja bem, eu vejo, também escuto relatos de algumas mães que dentro desse momento, elas querem suprir 100% os filhos em casa.
é até uma questão que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais adiante numa outra pergunta, mas não existe isso, né? A criança ou o adolescente é saudável que ele lide com a falta. É saudável que ele lide com alguns momentos que a mãe não vai suprir, que a mãe vai estar fazendo outra coisa, porque se ele estivesse na escola, a mãe estaria fazendo outra coisa, né? Então, assim, é igual férias. Férias, não é porque a criança ou o adolescente está de férias que a mãe vai estar 100% disponível. Não, existe um momento que estaremos juntos, mas existe um momento que não vai coincidir isso. E ensinar a lidar com a falta, ensinar a lidar com o tédio é produtivo, é saudável, né? E essa mãe, né? Nós mães, eu falo porque eu também sou mãe, nós precisamos lidar com o nosso tédio, nós precisamos lidar com a nossa dúvida, nós precisamos lidar com o fato de não sabermos o que fazer naquela hora. É normal isso. A gente não tinha esse hábito de parar de trabalhar, porque estávamos no isolamento forçado, a gente ficava de férias, não era forçado, né? A gente não está acostumado a fazer isso, é novidade para nós também. Então, nós também estamos com medo, nós estamos em dúvida, nós estamos com tédio, e tudo bem, entendemos o que fazer com isso, né? A gente ficar pensando como suprir isso nos nossos filhos, sem olhar que nós também estamos assim, é um tiro no pé, né? Então, é importante e fundamental. Eu preciso estar bem resolvido com as minhas questões para ensinar os meus filhos como resolver as questões deles. Sim, até a questão do medo, né, Jerusca? O medo de adoecer, essa questão do luto também, né? Sim. Esse sentimento diante de tudo isso, porque são sentimentos que muitas vezes a gente, né, coloca de lado. Eu sempre tenho que estar alegre, estar proativo, de uma forma positiva, mas e aí quando a angústia vem, o medo vem, o que eu faço com tudo isso? Né? Exatamente, porque se os meus filhos verem em mim uma apatia ou que eu estou fazendo de conta que nada está acontecendo, eles vão repetir isso. Eles também vão fazer de conta que nada está acontecendo, que não existe perigo ou que não existe. Não, nós estamos numa situação real, não precisamos criar o caos em cima dessa situação, mas existem alguns alertas importantes. É importante nossos filhos terem informação do que está acontecendo e também saber o que fazer com isso. Eu passar uma imagem de que está tudo sempre 100% comigo, eu estou mostrando para os meus filhos que eu não estou olhando para o que está acontecendo, né? Então, não é saudável, né? Então, é saudável, inclusive, informar os nossos filhos sem criar pânico, mas informar questões importantes sobre o que acontece, né? E compreender o que está vindo deles, porque eles não têm, muitas vezes, a maturidade, né? Nós sabemos que a maturidade emocional, ela depende inclusive, de um tempo cronológico. Então, eles não vão ter maturidade, eles vão estar trazendo para a gente a hora que eles vão estar irritados com a situação, a hora que eles não estão aguentando mais, mas a gente pode informar, né? Eu também estou passando, eu também estou assim, né? Eu também sinto isso que você sente, compreendo o que você sente. Então, esse acolhimento é fundamental, Liliane, porque quando a gente está inseguro, principalmente quando se é criança, o lugar mais aconchegante é a mãe, né? O lugar de mais amparo vem da mãe. Então, isso ir até a mãe e saber que ela está entendendo, né, o que está se passando, porque a criança, às vezes, nem ela sabe que o que ela está sentindo é por causa que ela está isolada, né? Sim. Então, ir até a mãe e receber de volta essa informação é um aconchego necessário. O adolescente, muitas vezes, vai estar mais irritado e ele não está decifrando por quê. Ir até a mãe e receber essa informação sobre mim mesmo me traz segurança, né? Então, é fundamental isso, né? A mãe é o porto seguro desse momento, né? Então, de que forma ela está se assegurando também? Aí volta no que a gente já conversou.
E pelo fato de ser o Porto Seguro, não precisa vivenciar tudo isso sozinha, né? Agarrar tudo isso sozinha, né? Claro, claro, isso é fundamental mesmo. Fundamental. A gente Compartilhar. precisa. É, a gente não é Mulher Maravilha, de forma alguma. Só faltando a capa para sair aí tentando salvar, né? Sim. Já que você falou assim dos adolescentes, eu vou trazer as perguntas referentes aos adolescentes. Como trabalhar com um adolescente que tinha uma vida ativa e agora só fica dentro de casa? Aí tem uma outra também aqui que é praticamente isso, é o adolescente que só quer ficar na televisão e no celular o tempo todo. O que a gente pode orientar essas mães, Jerusca? Tá. Então vamos lá. Olha só. Existem algumas questões importantes aí. Primeira coisa, olhar o perfil do meu adolescente, tá? O meu adolescente já era recluso? Meu adolescente já era reservado? Se isso já era assim, então vamos entender que o meu adolescente já é mais introspectivo, tá? Independe da pandemia. Tem adolescente que paga para não sair de casa, entendeu? Tem perfis que são assim. Agora, se meu adolescente está em sofrimento, porque ele tem um perfil mais extrovertido, ele tem um perfil mais sociável, ele está recluso, então a gente percebe que ele está em sofrimento. Aí é outra condição. Às vezes precisa de uma intervenção profissional, né? Às vezes precisa se compreender o quadro, o que está vindo para esse adolescente estar tão recluso assim, né? Então, isso é importante. Com relação ao fato de celular e ao fato de televisão e computador, veja bem, existe uma coisa que eu falo que é fundamental, e às vezes eu falo para os pais aqui, em consultório. Quais são as outras alternativas que nós, como pais, estamos oferecendo para que os adolescentes saiam dali? Né? Então, às vezes, eu quero que o adolescente saia do computador, mas aí dentro do lar também não existe nenhuma perspectiva melhor. Né? Não existe uma novidade, um lugar ou um momento em que seja prazeroso para todo mundo estar junto. Então, né, se eu não tenho condições de oferecer nada melhor, o melhor está lá no celular ou no computador, tá? Não dá para a gente brigar muito com a tecnologia. Essa geração já veio com isso, gente. A gente precisa aceitar que é muito sedutor para criança e para adolescente esse mundo tecnológico. Não dá para brigar com isso. Mas a gente precisa olhar que nós temos condições para poder gerar um ambiente que também dá para a gente equilibrar, né? É fundamental isso. Então, ao mesmo tempo que eu quero tirar minha criança e meu adolescente de lá, eu também tenho que olhar. Eu preciso estar mais com ele, né? E o que eu estou gerando como recurso? O que eu estou gerando como recurso para fazer isso? Sim, até mesmo esse momento ele é bem propício para aumentar as relações familiares, né? No consultório a gente fala muito de criar rotinas, para as crianças e para esses adolescentes, né? De estabelecer um tempo para eles ficarem no celular, na televisão, criar um tempo para esses adolescentes fazerem um jogo com o pai e a mãe ali, colocar eles para ajudarem nas tarefas de casa, né? Esse Sim. é um momento para eles interagirem mesmo com os familiares. E esse momento no celular pode ser que ele esteja falando com algum amigo da escola. E proporcionar isso para eles é muito importante, né? Porque Sim. o adolescente é uma fase que eles ficam muito em grupo, né? É importante essa identificação agora nessa fase que é muito... Eles necessitam de estar em grupo. Então, verificar isso, né? O quanto é importante para eles estar relacionando com os outros amigos, não deixar que esse vínculo, né? Que eles se afastem dos outros amigos, isso é muito importante também. Sim. O adolescente precisa do espaço dele, né? Às vezes está ali, ele está no momento dele, no espaço dele. Então, a gente também precisa ter uma visão de que não dá para a gente ficar invadindo isso.
o que a gente precisa ter muito claro dentro do nosso lar é a noção do limite, né? Tudo tem limite na vida, né? Então, assim, não é o adolescente que cria o limite dele, do tempo que ele tem que estar ou não na internet, são os pais que fazem isso, né? Então, nós não podemos atribuir que eles criem o recurso de fazer outra coisa em outro momento. Aquilo está prazeroso. Somos nós que colocamos limite, até no prazer, né? Nada pode ser tão desenfreado assim. Existem algumas questões tecnológicas, né? Alguns canais, por exemplo, já que é para ficar na internet, então por que não fica todo mundo junto, né? Em um determinado momento. Então, por exemplo, para as crianças, tem um canal no YouTube que chama Palavra Cantada. Vamos aprender juntos isso aí, né? Vamos fazer junto isso aí. Existem informações legais para a criança, né? Aquele canal TED Talks tem umas palestras curtinhas que os adolescentes podem ver, que são super bem-humoradas. Vamos ver junto, né? Então, vamos nos aproximar. Se essa é a linguagem, se esse é o canal, vamos nos aproximar também como família. Então, tem algumas coisas interessantes, né? Tem alguns canais que estão falando sobre as questões para preparando para o Enem, para o vestibular. Vamos interagir, vamos pegar essas informações, vamos entrar nesse mundo deles, né? Porque a gente, como pai, se a gente ficar também de fora disso, né, a gente vai criar mais afastamento. Dentro do isolamento social, a gente cria o afastamento familiar. Então, não adianta brigar com isso. A gente precisa se informar. Né? Então, vamos olhar o que é produtivo, os canais que são produtivos, e vamos estar junto com eles, até de forma divertida mesmo, né? E assim, quando fala de isolamento social, deu a impressão de que é para todo mundo ficar juntinho dentro de casa, né? As pessoas começaram a confundir, vamos fazer tudo junto, não sei o quê. Não é fazer tudo junto. Mesmo estando todo mundo dentro de casa, é importante o relacionamento, né? Essa interação familiar, mas é importante também esse tempo individual, né? Respeitar esse tempo individual. Agora eu quero esse tempo para mim, para fazer minhas coisas e tudo mais. E quando você fala de limite, é importante falar que colocar limites, dar limites para os filhos, é uma questão de amor também, né? Quando fala limite, soa, né, um pouco pesado, mas não é. Esse limite ajuda essa criança, esse adolescente, a conviver lá fora, né? Saber o que eu posso, o que eu não posso, saber o tempo de cada um. Esse é meu espaço, esse é o espaço do outro, né? Ensina o respeito, né? Sim, respeitar cada um o seu espaço. E a própria mãe tem os limites dela também, né, Liliane? Sim. Ela também tem. Agora eu vou fazer a pergunta para você com relação aos estudos. Como podemos ajudar nossos filhos durante as aulas? Tem tido muita reclamação aí, Jerusca, nos consultórios? Nossa, tem. Tem, porque assim, o que está acontecendo, né? Essa questão de estar acompanhando os filhos ter que lidar agora com coisas que a gente já esqueceu, com coisas que, né, e é um momento que eles precisam que a gente acompanhe, porque são plataformas, é uma maneira diferente de assistir aula, né? Agora, veja bem, o que ajuda aí, tá? Você estava falando da questão de rotina, né? Então, não é porque a questão existe a quarentena que pode se dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, comer a hora que quer, né? Ficar de pijama a semana inteira. Gente, nem é saudável, nem é saúde mental fazer isso, tá? Porque se a gente está falando de limite, isso aí já gera em nós uma falta de limite, de viver um prazer intenso, de dormir, comer, e fazer as coisas na hora que eu quero. Não é assim. A vida continua do mesmo jeito. Nós só não estamos expostos socialmente. Então, os hábitos também devem ser colocados dentro de uma rotina, de um cronograma. O estudo tem hora para acontecer, né? Nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender isso. Existe uma hora para estudar, existe hora para ter a pausa, existe hora para fazer as atividades da mesma forma como era nas aulas presenciais,
Então, essa rotina precisa ser concluída, essa rotina precisa ser estabelecida. Não é assim, meu filho sabe a hora que tem e ele precisa entrar no momento dele. Não, ele precisa ter um cronograma. Então, nós precisamos estabelecer isso com nossos filhos, né? Para que isso é saúde mental. Isso é uma questão dele ter uma constância na vida. Porque, Liliane, nós estamos numa situação de adversidade. E a gente criar constância ajuda com que nossos filhos entendam que em momentos adversos que eles forem passar no futuro, eles podem permanecer numa constância emocional, inclusive. Eles podem lidar com a adversidade fazendo leituras de forma saudável, né? Ensiná-los a passar pelo momento que precisa passar e saber lidar com esses momentos. Então, isso começa agora, em casa, né? Se em casa ele não tiver recursos para isso, como é que ele vai aprender sozinho? A duras penas, né? Então, para ajudar nossos filhos com os estudos, claro, nós não precisamos saber tudo. Vai existir momento que nós não vamos saber, até porque, ainda mais criança, a tia não ensinou desse jeito, a tia não falou que é assim, né? Nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos acompanhar, sim, né? E precisamos estabelecer esse cronograma. Isso é fundamental. Porque essa fase, né, de isolamento social vai passar. E como que eles vão lidar depois com isso, né? Com a rotina escolar. Até essa criança acostumar a acordar cedo de novo, esse adolescente acostumar com a rotina de novo. Então, importante continuar com essa rotina, né? Quando a gente fala de rotina, não é de uma forma rígida, continuar com aquela rigidez, tem que ser 6 horas da manhã, tudo cronometrado. Não é assim. É de uma forma equilibrada também, né? Porque não estamos de férias, estamos na ativa ainda, só que de uma forma diferente, né? O que nos ajuda a passar por isso sem gerar um estresse desnecessário é saber que nós temos uma rotina flexibilizada, né? Então, assim, eu posso gerar cronogramas para tudo, para hora de acordar, escovar o dente, trocar o pijama, eu posso estabelecer isso de uma forma flexibilizada. Então, assim, eu não estou tendo que cumprir essa rotina com relógio antes, para sair de casa, para voltar para casa, né? Não está sendo rígido por isso, está sendo flexível. Então, até ajuda, quando a gente olha dessa forma, a passar por esse momento de uma maneira mais leve. Eu continuo fazendo a vida, só que de uma maneira flexível agora, né? Por isso que essa rotina é fundamental. Sim. Eu acho que a gente já falou um pouco, né, sobre as maiores dificuldades que as mães têm encontrado nesse momento de crise, de pandemia. Sim. Olha, eu vejo dentro disso que a gente falou, né? Lidar com o tédio dos filhos, né? É uma queixa constante. Lidar com o ócio, né? Então, se de um lado a mãe sobrecarrega, de outro os filhos estão ociosos. Então, é uma mãe que está cansada, é uma mãe que está nervosa, e de outro lado, crianças e adolescentes ociosos, né? Então, quando a gente fala disso, o que ajuda muito é fazer com que os filhos participem, então, né? Então, inclusive as tarefas do lar, os filhos podem participar mais, porque essa mãe já está sobrecarregada, está nervosa, está briguenta, né? Então, dividir as tarefas com os filhos é fundamental. Coisas que não sobrecarreguem esses filhos, né? Respeitando a idade deles, respeitando o limite de cada um, né? Mas arrumar a própria cama, retirar lixo do banheiro, né? Lavar a própria louça, coisas que pode ajudar essa mãe na rotina dela, que vai aliviar bastante essa mãe e que vai fazer com que esses filhos se tornem produtivos dentro do lar e contribuam, né? Porque o fato de contribuir é um valor, um princípio importante a ensinar, né? E aí, veja bem que interessante, esses filhos também se sentem ativos, né?
Eles se sentem fazendo algo. Claro que a gente lida também com resmungar desses filhos, com a preguiça, a gente lida com isso também, né? Mas fazê-los participar da rotina, né, é produtivo para essas mães, inclusive, né? E então é fundamental isso, né? Tirar um pouco do tédio, vamos ajudar aqui, fazer, colocar na cozinha, sabe, Liliane? E principalmente as crianças gostam muito, né? Ajudar a preparar um alimento de forma divertida, né? Ajuda com que eles estejam ali naquele momento de estar no lar, contribuindo e sendo úteis, né? Então, são dica para as mães aí. Agora, essa dica vai esbarrar num detalhe, Liliane. Tem mães que não têm paciência para isso. Tem mães que não têm, são apressadas, não têm paciência de esperar o ritmo do seu filho. Ela quer que seja no ritmo dela, do jeito dela. E aí a gente lida com outro fator, a dificuldade que essa mãe sempre teve, né, emocionalmente, de lidar com algumas questões. Apressada, ela justificava isso. E agora, estando direto com esse filho, ela lida com essa dificuldade que é dela, né? De ver esse movimento que é diferente dela, de ver essa dinâmica, esse cronológico, essa questão do filho que é diferente dela. Então, veja bem, é uma questão de observar que, às vezes, a dificuldade que essas mães estão tendo é delas mesmas projetada nos filhos. Uhum. Foi o que a gente conversou no começo, né? Que o quanto a rotina acelerada não deixava essas mães perceberem né, essas emoções, essa forma de enfrentar algumas situações da vida. E agora, com essa situação de ter que interagir mais em casa, né? Essas emoções vêm falar mais alto, né? A falta de paciência, como lidar com o seu esposo, né? Com o seu filho Sim. ali durante as atividades. E é importante prestar um pouco de atenção em si mesma. Como eu vou lidar com tudo isso? Eu consigo lidar com tudo isso? Ou eu preciso de uma ajuda profissional? Né? Sim. Como está o meu lar, né? Como está a morada que eu tenho ali, né? Uhum. É fundamental, assim, como está a minha escolha de ser mãe, né? Então, esse momento é um momento muito propício para a gente olhar isso com clareza, né? Às vezes, o fato de estar muito apressado revela que eu não preciso olhar, que às vezes eu não quis ser mãe, que às vezes eu vi essa condição como uma não escolha, né? Então, agora eu tenho que lidar com esses fatores, né? Como está essa condição em mim? É fundamental quando a gente observa que existem muitas mães que estão chorosas, que estão desiludidas, sem sentido, sem propósito, e estão justificando isso como uma questão de instabilidade na renda, como uma questão de insegurança com o que há de vir. É fato, nós estamos passando por isso, mas existem fatores, às vezes, nessa mãe que são muito mais profundos, né, e que ela está com dificuldade de olhar. Uhum. E mãe também precisa de cuidado, né? Porque quem cuida de quem cuida, né? Sim, Quem cuida da exatamente. cuidadora? Quem cuida. E tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que a gente acabou falando da questão de indicar algum canal de meditação para criança. Eu não conheço nenhum canal que trabalhe com meditação para criança, Jesus. Você já viu alguma coisa assim? Foi uma Um pergunta canal, que canal que ela diz no YouTube, será? eu acho que sim. Ou no Tá. Instagram, alguma coisa assim. Eu não conheço. Bom, algo específico assim também eu não sei dizer, né? Uhum. Eu não sou também assim especialista disso, né? De fazer essa condição diretamente para crianças, mas assim, com certeza deve ter muita coisa legal, assim, porque assim hoje se fala muito em yoga para crianças. Hoje se fala muito que tem algumas culturas
começaram a aderir isso nas escolas, inclusive, como disciplina, né? E eles observaram que as crianças ficaram mais centradas, mais focadas, inclusive mais disciplinadas, né? Então, com certeza, tem muita coisa boa, sim, né, que é na internet, porque isso é um assunto bem novo, né? E para trazer isso para as crianças é um assunto bem novo. Mas eu não tenho algo direcionado, não, algo específico para isso, para te dizer agora, né? Sim, eu atendo crianças em consultório e com elas eu faço algumas técnicas de respiração com essas crianças, voltado mais Pois para é. criança. Só que assim, e a gente orienta os pais também, que eles né, façam algumas técnicas de respiração e nesse momento compartilhe esse momento com a criança, né? De inspirar profundamente e expirar lentamente. Né? Tem até umas brincadeiras, tem até uma brincadeira que a gente faz, vou falar aqui rapidinho, da bolha de sabão. Aqui a gente brincava antes, molhava a bolinha de sabão, e quando a gente sopra, a gente tem que inspirar um pouquinho e soprar lentamente. Quando a gente sopra lentamente essa bolha de sabão, ela se enche, né? Então ela sai flutuando. Mas se eu encho essa bolha, eu sopro essa bolha de sabão com muita força, eu sopro com muita força, ela não enche, ela já estoura imediatamente. Então, é a mesma coisa da respiração. Se eu não encho profundamente o meu pulmão, essa respiração não fica tranquila, né? E essa bolinha de sabão, ela é boa para treinar a respiração. Você tem que inspirar profundamente e expirar lentamente. É uma brincadeira que dá para fazer com os filhos e isso já vai treinando a respiração, né? Isso já dá para você interagir com a sua criança. E é importante também observar o porquê está querendo fazer essa técnica de meditação e com essa criança. O que está acontecendo com essa criança? É importante identificar esses sintomas, porque também criança fica ansiosa e também criança pode ter quadros depressivos, né? É importante identificar esses sintomas e essas emoções para ver se ela não precisa de uma ajuda especializada. E também criança já tem energia vital dela, que é de brincar, que gosta de descobrir coisas, né? Uhum. Então, a criança ela é livre, né? E realmente é uma bateria que não acaba, né? Recarregável, né? Eu costumo dizer assim que quando a bateria acaba, eles apagam uma fração de 3 segundos, ele apaga mesmo, né? Porque eles vão até o limite, né? E isso é natural, é fisiológico. Eu querer uma criança quietinha e apática, eu não estou produzindo saúde emocional para essa criança. Isso não existe, isso é do tempo dos nossos avós e de antes deles, e criança boazinha era criança quietinha. Hoje a gente sabe que criança quietinha é uma criança apática, porque fisiologicamente não é assim que as crianças funcionam, né? A criança ela é naturalmente inquieta, porque ela tem energia, tudo bem, né? Tem energia. Nós é que não temos e a gente acha que está errado, a criança, né? Então, veja bem, aonde que está a situação que precisa ser cuidada aí, né? Sim. Jerusca, tem uma aqui voltada para o celular, acabei não vendo, mas é assim, o que fazer quando você leva a criança na pracinha para passear ou brincar e essa criança chora para voltar para o celular? Né? Então, veja bem, a gente volta a falar da questão do limite, né? A gente sabe tudo que na nossa vida nós somos movidos a hábitos, né? E o hábito gera vício. Então, é muito importante a gente olhar isso. Para o meu filho ter chegado nesse ponto, ele já está nesse hábito por quanto tempo? Agora que eu estou conseguindo olhar, né? Então, ele faz quanto tempo que ele está sendo gerado? Porque, olha só, muitas mães permitiram ou permitem que seus filhos estejam expostos a celular, computador, porque pelo menos eles estão quietos, porque pelo menos eles não estão dando trabalho. E aí, o que aconteceu com essa mãe? Ela foi promover algo para o filho e ela não foi aceita. Sim. Aí o filho está com problema.
né? Então, veja que situação que nós entramos. Primeiro, ele ficou lá, porque a mãe não olhava para ele. E aí não parecia ser um problema quando ele estava criando esse hábito. Agora que essa mãe resolveu olhar, parece que é um problema. Isso foi alimentado por um tempo. Veja bem, eu não vou nem aqui gerar um julgamento que, às vezes, por várias condições, essa mãe não, às vezes não estava presente e essa criança não tinha outro recurso. Não vou nem gerar julgamento sobre isso. Mas vamos entender que essa criança, às vezes, não teve outro recurso antes. Então, para ela sair desse hábito, vai precisar um pouquinho de treino, né? Para ela gerar um novo hábito. Então, é necessário conversar com essa criança e expor por que é importante outras atividades. É importante por quais condições? É porque a mãe quer estar junto, é porque ela precisa mover as pernas, é porque o músculo precisa fortalecer, é porque ela tem que estar saudável para poder passar por esse momento em que ela tem que ter saúde para poder lidar com o vírus. É expor para a criança a importância para que ela gere esse hábito. Então, é um treino. Não dá para a gente jogar a situação para a criança e querer que ela assimile. A criança assimila por repetição, né? Então, repetição vem de hábito. Para gerar um novo hábito, eu tenho que treinar essa criança. Então, novamente, paciência, investimento de tempo, relação, né? Aproximação. Sim, e tem que tomar cuidado com essa questão de não virar uma dependência, né? O quanto essa criança já está dependente desse celular, dessa tecnologia, né? E assim, nesse treinamento de tirar essa criança desse celular, de mudar essa rotina, não vai ser fácil, né? É importante falar que não vai ser fácil, que não vai ser no primeiro dia, vamos sair do celular, vamos fazer outra coisa. Não vai ser prazerosa para a criança, porque ela vai ter que descobrir, ela vai ter que aprender, né? Interagir com outras coisas. Então, exatamente. Você falou, vai exigir paciência, né? E tudo que a gente começa no início fica um pouquinho chato, difícil, né? Mas depois a gente vai descobrindo como as atividades, elas vão ficando melhores, né? As mães, nós mães, lidarmos também com a nossa predisposição a dizer não, né? Nós vamos ter que dizer não para esses filhos. Não, agora nós vamos sair daqui. Agora nós vamos brincar um pouco, né? Isso é então, amor, porque né? é a mãe que sabe. A mãe que sabe ali. A criança não sabe o que é melhor para ela. A criança quer prazer. A criança vive em busca de prazer, né? E esse prazer para ela é ilimitado. É a mãe que freia. É a mãe que mostra que existe frustração. Existe frustração. Nós temos que frustrar os nossos filhos para que eles entendam a lidar com adversidades, né? Então, é muito importante esse investimento agora de que, não, você não vai ficar aqui. Veja bem, a birra para isso já mostra para nós um sinal de dependência, né? É igual falar do adulto, que se você vai tirar o cigarro dele. Imagina, pega um fumante, tira o cigarro dele, vê o que vai acontecer. Igualzinho uma criança que faz birra. Por quê? Porque ele já está dependente daquilo, né? Então, se essa criança está birrenta porque tirou o celular dela, porque tirou, já é um sinal de dependência, né? Então, né? Sim. A nossa penúltima pergunta: o que fazer quando... Você está lendo aí? Sim. O que fazer quando as crianças que gostam de estudar, oferecer para elas gostam de estudar, mas no momento estão sem aula? O que a gente pode fazer? Como eu falei, existem canais, tem até um canal que eu anotei o nome aqui, deixa eu ver aqui, peraí, se eu acho. Tem um canal que o governo disponibilizou, que tem atividades, tá? Eu não sei a idade de quem ela está falando, mas aqui, ó, tem um canal que chama Estude, né?
que é STOODI, que existem questões para se estudar mesmo, se for um adolescente, que dá um amparo para Enem, para vestibular, então para manter ritmo de estudo. Tem outro canal que chama Kinedu, né, que tem mais de 1.800 atividades, tá? Se for uma criança, que ela vai fazer essas atividades, que ela vai se manter estudando. Então, assim, existe aproveitar da tecnologia para manter isso, se essa criança ou esse adolescente gosta, tá? Então, isso foi criado também agora, nesse momento, justamente para esses perfis. Dá para a gente aproveitar. Tem alguns canais do YouTube que já são para isso, né? Agora, veja bem, existem outras atividades que as pessoas estão fazendo e já estão disponíveis, né? Muitos canais disponibilizaram, né? Por exemplo, o próprio Netflix disponibilizou muita coisa, museus. Então, existe muita coisa que dá para se aproveitar para quem gosta disso, para quem quer se manter informado, né? Agora, sim, se você não tem como estar pegando um livro presencialmente, livros virtuais, comprar livro de forma virtual, né? Baixar esse livro em PDF. Então, assim, trazer informação, né? Para criança ou para adolescente que quer se manter informado. Há muita coisa que dá para a gente fazer nisso, né? Aí, Liliane, a gente lida com um outro fator. Nós, pais, precisamos nos informar. Coisas que estão disponíveis. Vamos lá teclar um pouquinho. Agora sim. Voltou. Você tinha caído. Você estava falando quanto aos pais se informarem, né? Nessas atividades e tudo mais. Eu gosto bastante do canal que ele chama Manual do Mundo, que é um canal voltado para experiências, né? Química, física, muito. Tem o Manual do Mundo para criança, tem o Palavra Cantada, tem os Grandes Pequeninos, que tem várias músicas que ensinam essas relações interpessoais, até essa questão de, para os menores, a questão de ir no banheiro, né? Hábitos de higiene. Tem uma infinidade de vídeos aí. Daniel Tigre, que tem bastante. Então, se a gente pesquisar bastante, dá para achar várias coisas, né? E também tem a questão de fazer algumas atividades em casa, né? Fazer jogos, amarelinha, pular corda junto, né? Para interação. Tem o jogo do stop. Você falou de livros virtuais, acho que a Amazon estava disponibilizando alguns livros gratuitos, né? Para você baixar gratuitamente. Então, tudo isso é interessante para esse adolescente, para essa criança, estar acompanhando aí com os seus pais. Para a gente finalizar, eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente estar respondendo. O que você diria para essas mães para que elas tenham e mantenham sua saúde mental e física? Pois a gente falou muito sobre algumas questões do que fazer, né? Lembrando que aqui, de forma alguma, a gente quer gerar nessas mães culpa, né? De forma alguma, o nosso intuito é colocar para essas mães que ela está fazendo tudo errado. Nós não somos mães ideais, nós somos a mãe possível, né? E nós estamos sempre fazendo o nosso melhor. Então, um primeiro fator é não se cobrar tanto também, né? Porque
essa condição de suprir o filho em tempo integral também é um fator estressante que gera ansiedade, ou seja, que diminui a saúde emocional, né? Então, assim, fazer o possível, né? Sabendo que há questões que dá para a gente amenizar dentro dessa rotina que nós temos, que é nova, dentro essas emoções que estão vindo automaticamente, mas assim, é novo para a mãe também, né? Então não se cobra tanto, não, a gente não dá para a gente controlar tudo. Nós não podemos controlar tudo, né? Nós podemos controlar o que tem dentro da gente, né? Nós podemos criar esse domínio próprio. Isso dá para a gente fazer. O resto não dá para controlar tudo. Então ficar lá procurando informação o tempo todo sobre o que a gente está passando, não é produtivo, né? Às vezes essa mãe está tão desesperada, sabendo se vai passar, se não vai passar, quando que vai passar, sabe? Filtra um pouco isso, né? É fundamental. O que a gente precisava saber, a gente já sabe, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. Agora é cuidar do que a gente tem e saber o seguinte, para essas mães, né, observarem que esse momento é de uma grande oportunidade, né, para literalmente colocar as coisas em ordem, né? Estar em casa é cuidar da casa interna também. Então, olhar para si mesma, olhar para as próprias questões. Se você observa assim, tá pesado demais, não estou dando conta, busca ajuda, né? A gente não é onipotente, todo mundo precisa de alguém. Então, se está de uma forma que está muito difícil para você, que está confuso, que você está percebendo que está saindo do seu domínio, procure ajuda, né? E você não está sozinha, tem muita mãe passando pelo que você está passando, né? Então, assim, é fundamental. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Buscar ajuda é sinal de que você quer se fortalecer para estar melhor. Com certeza. Jeruska, como que está a questão dos seus atendimentos? Eu continuo na clínica, no presencial, e também estou fazendo atendimento online para quem não consegue sair de casa. Eu atendo mais crianças e adultos. E você, como que está a sua rotina de consultório? Você está no online, você está no presencial? Como que está isso? Tá. Eu estou nos dois. Eu estou online, eu estou no presencial. O presencial com as devidas medidas, né? O paciente de máscara, né? Aqui nós temos os cuidados de disponibilizar para lavar as mãos, para usar o álcool, né? Nós não, nós mesmos abrimos as portas, tocamos as maçanetas para que as pessoas que circulam no local não tenham essa preocupação, né? Não tocamos, não fazemos contato físico, então nós não nos cumprimentamos, como de costume, num abraço, né? Ou no aperto de mão. Então, no presencial, nós nos mantemos dessa forma, né? No online, nós conseguimos fazer os atendimentos também de forma com toda a segurança de sigilo, né, com a permissão e as orientações do CRP, e eu atendo jovens a partir de 15 anos, né, adultos e casais. Então, e isso se mantém, no início, muito mais o atendimento estava online, mas com o tempo, os pacientes foram voltando para o presencial também, né, e alguns permanecem online porque se sentem mais seguros nesse momento. Então, tenho funcionado desta forma, Liliane, e aí a gente vai se cuidando, né? Sim, é preciso também nos cuidar, né, Jeruska? Claro, claro. Quando a gente percebe que existe alguma situação que possa estar um pouco mais comprometedora ou arriscada, a gente orienta o paciente a não fazer o presencial, né? Enfim, mas com o máximo de cuidado possível, né? Sem gerar caos para ninguém. Sim. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, né, nessa transmissão ao vivo,
todas as pessoas que mandaram suas perguntas, tanto na página do Janeiro Branco, quanto para a gente no privado. E eu gostaria de agradecer você também, Jerusalém, por esse bate-papo, por disponibilizar o seu tempo aqui. Eu que agradeço o convite, a confiança no trabalho, né? Então, assim, é sempre muito, muito bom. Eu gosto muito de poder contribuir, né? Porque o conhecimento ele só é válido se a gente pode contribuir, né? Senão ele não tem função. Então, eu que agradeço também, assim, a confiança, né, no trabalho, a disponibilidade de estar junto aí, para poder fazer a diferença, mesmo que seja um pouquinho, né, Liliane, de tempo. Sim, com certeza. Então, muito obrigada. Boa noite para todos. E a gente vai se encontrando numa outra oportunidade. Com certeza. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.